Agradeço muitíssimo o apoio institucional do Secov São Paulo, está conosco pela primeira vez. Fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação e o e-mail de retorno positivo, com o reconhecimento desse projeto, doutora Maristela. Fiquei muito honrada, tenho certeza que nós vamos tê-los representantes, e a gente vai poder ouvir um pouquinho também sobre o Secov. Como patrocinadora, agradeço a Prevision, é uma empresa de tecnologia na área da construção, eles atuam em mais de 300 construtoras, está apoiando com cota de patrocínio para que esse evento fosse viabilizado. E agradeço pela primeira vez aqui a Samanta, que está... Levanta a mão, Samanta. Gente, é isso. Todas vocês e todos podem ser patrocinadores. A Samanta é uma profissional, tem a sua própria empresa. Foi através de uma amiga em Capitólio que indicou e ela falou, eu quero patrocinar. Uma pessoa que eu não conhecia aqui ser patrocinadora e ela está aqui pela primeira vez. Estou conhecendo ela hoje. Ou seja, o nosso projeto está tocando os corações, Samanta. Muito obrigada, viu? Na hora do café, se vocês quiserem, vão até a Samanta para conhecer um pouquinho o trabalho dela. E, sem demora, gostaria de convidar aqui agora a doutora Beatriz. Ela é médica, ginecologista, obstetra, trabalha com partos humanizados, tem um trabalho incrível. As pessoas que estiveram no outro evento já a conhecem, quem não esteve está conhecendo pela primeira vez. Gostaria que vocês recebessem com aplausos, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço mais uma vez aí o convite e a oportunidade. O assunto não é muito fácil e as meninas também já se adiantaram até um pouco sobre um pouquinho do que a gente vai falar. Então, o mês está acabando, né? Hoje é dia 30, mas é tempo da gente falar sobre o slogan. Então, a gente fala sobre o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização para o combate à violência contra a mulher. Isso vem em referência à sanção da Lei Maria da Penha, que é uma lei federal de agosto de 2006, que agora completa, então, 17 anos. E, agora, a Larissa acabou de mencionar, né? Quando a gente fala sobre a violência, então, contra a mulher e menina, pensa-se muito sobre a violência sexual, né? Mas não é só isso. Então, a gente fala sobre a agressão física formal, a agressão sexual, a agressão psicológica, a moral e essa questão patrimonial também, que, no momento da separação e tal, sempre acaba pesando de uma maneira muito diferente, aí, mais para o lado das mulheres. O nosso papel, como profissional da saúde, acaba sendo muito importante com essa questão de um atendimento de qualidade, com tempo para que a gente consiga escutar a queixa da paciente e identificar que a menina ou a mãe, enfim, estão sofrendo algum tipo de violência. Isso só vai acontecer se a gente estiver num atendimento calmo, né, demorado, e que a gente faça perguntas específicas direcionadas para esse tipo de assunto, porque, se a gente não perguntar, a paciente não vai contar. Só realmente na porta do pronto-socorro, aquela que busca pela violência sexual formal, é que vai falar sobre isso. Mas isso é muito, muito frequente na nossa consulta, na rotina. A hora que você pergunta, todo mundo tem um caso de abuso sexual, uma agressão na infância. Então, o estupro nem sempre é essa questão do estupro na rua, por um desconhecido, uma violência nesse sentido. Os maiores números que a gente encontra é da violência de alguém muito próximo, então sempre é um tio, um vizinho, um cuidador. Quando a gente questiona a paciente, ela também fala que, às vezes, nunca falou sobre isso, não conseguiu compartilhar com a mãe, não compartilhou com o companheiro. Quando a gente faz direcionamento a perguntas da parte sexual, então, uma dificuldade de ter relação, uma dificuldade de atingir orgasmo, quando a gente vai ver isso está relacionado lá com algum abuso que aconteceu na infância e que ela sequer referiu isso para ninguém ou nunca foi perguntada. Um pouco de conceito, só para a gente relembrar. Então, o assédio sexual, definido, então, por lei como ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função,
Então, isso mais relacionado aí às questões corporativas, né? Também todo mundo tem um caso aí de alguém superior que, de alguma maneira, acabou assediando. O assédio moral, então, a repetição deliberada de gestos, palavras ou comportamentos que expõem a colaboradora a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-la de suas funções ou deteriorar o ambiente de trabalho. A habitualidade da conduta e intencionalidade são indispensáveis para a gente conseguir caracterizar o assédio moral. A importunação sexual, então, a prática do ato libidinoso sem autorização. Isso, antigamente, era apenas uma contravenção, e agora isso realmente tem penalização para isso de 1 a 5 anos de reclusão. Seria a questão do assédio no transporte público, esses são os relatos mais frequentes. O estupro, ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Novamente, a gente sempre pensa no estupro de alguém desconhecido na rua e tal, mas na prática, na vivência nossa do dia a dia, não é isso que acontece. Então, pode acontecer estupro com o namorado, pode acontecer estupro com o marido, todos também, se a gente começar a conversar e questionar, todo mundo tem uma história para contar de uma relação que foi sem consentimento. Então, isso é crime também, né? Não precisa ser só com um desconhecido, não. E a questão do estupro de vulnerável, que qualquer relação sexual com alguém menor de 14 anos, a gente considera como estupro presumido. De formação, eu venho de um hospital público, continuo lá ainda, que é na Maternidade Cachoeirinha, e lá eu sou responsável por um ambulatório de gestação na adolescência. Eu estou lá há 20 anos. Todas as semanas não mudam. Continuo atendendo pacientes do mesmo jeito que eu atendia 20 anos atrás, só que agora elas têm 12, 13 anos. Então, isso acontece todas as semanas, e nem sempre isso é tratado como crime, porque é uma condição normal naquelas comunidades, a gestação nessa idade. Entrar um pouquinho também na questão do aborto legal, né? Na nossa legislação, só é permitido, então, na gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia. Relembrar também que é um procedimento gratuito pelo SUS, dispensa o boletim de ocorrência e laudo do IML. Claro que isso é desejável, mas, na verdade, basta relato da vítima à equipe médica para que isso seja levado para a frente. E o programa Bem Me Quer, que já foi falado aqui, é o programa de referência ao atendimento das vítimas de violência sexual, está no novo Hospital da Mulher, ali no centro, e o grande mérito, realmente, do programa é a equipe multidisciplinar na assistência. Lá no Cachoeirinha, a gente também presta esse tipo de atendimento, sobretudo o atendimento médico, então, de verificar os ferimentos, introduzir o coquetel das DST, escolher os exames e tal, mas a gente não tem lá a parte policial e nem a questão do serviço médico legal. E super atual o assunto é a questão da violência obstétrica, né? Termo usado para descrever os casos de maus tratos, abuso ou desrespeito sofridos pelas mulheres durante a gravidez, parto e puerpério. Seu enfrentamento minimiza o sofrimento físico e emocional da paciente e sua família. O que isso pode incluir, né? A violência física, então, realmente, trancos, apertões, apertar a barriga, puxar o braço da paciente. Tudo isso, às vezes, acontece, claro que mais comumente no hospital público, mas no sistema privado a gente vê isso também. O abuso verbal, fazer algum tipo de procedimento sem o consentimento da paciente ou sem explicar por que isso está sendo feito. Falta de privacidade, às vezes falta de uma roupa, de uma orientação, de um biombo, de uma cortina que garanta ali que a paciente fique menos exposta, né? Não informar o quadro, o tipo de complicação também, o tipo de procedimento que tá acontecendo,
negligência e abandono e qualquer tipo de discriminação, né, em relação à raça, religião ou qualquer outra coisa dessa natureza. E lembrar que a gente precisa ser técnico da parte médica, mas principalmente bom ouvinte, respeitoso e solidário com qualquer paciente. Acho que é isso.